Ezequiel, capítulo 33, aleluias, versículo 6 ao 9, amém? Louvado seja Deus. A minha Bíblia, o título está: o dever do verdadeiro profeta, vocação e atitude do homem de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 6: contudo, se o atalaia não tocar o chofar, a trombeta, ao notar que a espada vem chegando e o povo não for avisado, e a espada vier e ferir alguém de morte, esta pessoa terá morrido por causa da sua iniquidade. Todavia, eu considerarei o atalaia responsável pelo sangue daquela pessoa. Quanto a ti, ó estimado filho do homem, eu te constituí por sentinela e atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e entrega ao povo o aviso que vieres a receber da minha pessoa. Se eu disser aquele que tem prazer no pecado, se eu disser aquele que tem prazer no pecado, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não pregares a ele a fim de dissuadir o incrédulo do seu mau caminho, eis que esse ímpio morrerá envolvido em sua malignidade, mas eu te considerarei culpado pela morte dele. No entanto, se advertires o ímpio quanto ao seu mau caminho, a fim de que ele reflita e se desvie do mal, mas ele não se converter, eis, aleluias, que ele perderá a vida em sua maldade. Tu, porém, não serás responsável por essa morte. Amém? Vamos orar, pedir ao Senhor, aleluias, que Ele venha continuar falando conosco essa noite. Amém? Glorioso Deus, maravilhoso Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai. Nós estamos aqui, meu Deus, meu Pai, aleluias, para exaltar, meu Deus, meu Pai. Aleluia, meu Deus, pedir ao Senhor e continua, meu Deus, meu Pai, a falar conosco, meu Deus, ó meu Pai querido, através desse Evangelho. Senhor, meu Deus, meu Pai, que nessa noite, nesse culto de ensinamento, nós venhamos aprender, meu Pai, com o Senhor. Sim, meu Pai, unicamente com o Senhor, que é o dono de toda a ciência, ou seja, de toda a sabedoria, porque eu não tenho nada a oferecer a ninguém, mas o Senhor, meu Pai, toma a direção aqui do Teu vaso, do Teu servo nessa noite, e venha falar com a Tua igreja em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, louvado. Você pode assentar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluias. Fazemos aqui a palavra do Senhor a Ezequiel. Louvado seja Deus, que mais uma vez é uma mensagem de exortação para nós, né? Eu vou ler aqui o versículo 1, aleluias, até chegar no 6, para nós entendermos melhor essa mensagem. Mais uma vez a palavra de Deus veio a mim e ordenou-me, ou seja, a palavra de Deus veio a Ezequiel. Ó querido filho do homem, fala aos teus compatriotas e orienta-lhes, aleluias, quando sobre eu trouxer a espada, e o povo da terra escolher alguém para ser seu vigia e atalaia, e essa pessoa perceber a espada do juízo se aproximando da terra e tocar a trombeta de aviso, a fim de advertir todos os habitantes. Então, se alguém ouvir o sinal de perigo da trombeta, mas não der atenção, a advertência e a espada vier e cortar a sua vida da terra dos viventes, seu sangue será sobre ele, isto é, será responsável pela sua própria morte. Porquanto essa pessoa ouviu o som do alarme da trombeta, mas não deu a devida atenção à advertência, sendo assim, será culpado da sua própria morte. Se, entretanto, quando ouviu o som do juízo e, aleluia, se desse por avisado, teria permitido que a sua vida fosse salva. Louvado seja, irmãos. Eu creio que pelo pouquinho de conhecimento que nós temos aqui essa noite, aleluia, a palavra em si, ela já falou conosco, né? Na hora que nós vemos que, aleluia, o Senhor, o próprio Deus disse, né, ao profeta Ezequiel, para que ele trouxesse o alarme ao povo. Para que nós estamos na presença de Deus?
O Senhor ele não constituiu nenhum de nós para que nós viéssemos somente para a igreja para ficar sentado na cadeira. Ainda que no templo nós fiquemos sentados, tudo bem. Mas além das portas do santuário, louvados, nós temos que fazer algo para o Senhor. Por que, aleluia, que o Senhor ainda, a volta do Senhor ainda não se cumpriu? Porque nós temos, aleluia, um chamado, o qual nós não temos o exercido como a palavra manda, aleluia, que nós viéssemos a fazer, que é o ide de Jesus. A Bíblia diz para nós que quando esse evangelho for anunciado aos quatro cantos, aí o Senhor, aleluia, estará consumado e terá a volta do Senhor. Mas se nós ficarmos assentados, dormindo em casa, podendo sair na rua e falar simplesmente com uma pessoa, aleluia, Jesus te ama, vamos para a igreja, Ele tem algo para te entregar, aceita Jesus, olha, isso aqui está errado. Às vezes o próprio Deus mostra para nós, mas nós temos medo de falar. Louvado seja Deus. Mas o Senhor mostrou, Ele confiou em mim e em você. Então por isso que está tardando a volta do Senhor. Por quê? Porque nós não temos anunciado o Evangelho. Então ainda tem pessoas sedentas de ouvir essa palavra. Então ainda não chegou esse Evangelho, ainda não chegou aos quatro cantos, como a palavra diz. Porque se houvesse chegado, já haveria se consumado e o Senhor já teria arrebatado a igreja da terra. Mas isso é culpa nossa. Lá em Mateus, no capítulo 28, a palavra diz para nós, aleluias, portanto ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até, aleluia, o fim dos tempos. O que significa discípulo? Discípulo seria aprendiz, aluno. Então, ide, fazei com que todos os povos da terra se tornem aprendizes, alunos, aleluia, através dessa palavra. O Senhor nos constituiu como mestres, como professores, para ficar mais fácil, né? Para a gente ensinar, mas nós não temos, aleluia, feito o que o Senhor mandou, e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se nós não temos nem pregado, como que as pessoas vão se arrepender? Porque João Batista, ele pregava, anunciava o batismo do arrependimento, né? Louvado seja Deus. Mas se nós não anunciarmos, como que haverá, aleluia, batismo? Como que haverá arrependimento, sendo que eu e você estamos acomodados, achando que, não, eu já aceitei Jesus, irmão, louvado seja Deus, eu já batizei, irmão, mas eu já preguei tanto. Mas, aleluia, é necessário, irmãos, que nós venhamos, aleluia, a fazer a vontade do Senhor Jesus. Nós temos que levar esse evangelho, mas nós estamos muito acomodados. Nós achamos que já não há mais necessidade, aleluia, porque nós já somos salvos. Primeiramente, que nenhum de nós, aleluia, estamos salvos. Nós estamos lutando pela salvação. Mas como, irmão? Eu sou salvo sim, não. Se você fosse salvo, não estaria mais nessa terra. Porque nós temos até o último segundo do fôlego de vida para perder ou para ganhar a nossa salvação. A palavra não diz para nós lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 13: mas o que perseverar até o fim será salvo. Será, irmãos. Nós temos, aleluia, o português muito claro nessa palavra. O que perseverar até o fim. Foi salvo? Está salvo? Não, será. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Às vezes você passa em frente a uma loja, aleluia, às vezes você quer comprar um carro. Vamos dar um exemplo de um carro. Não, meu Deus, o Senhor me prometeu, então aquele carro será meu. Ele será, ele ainda não é. É futuro, será. Então você vai ter que lutar para alcançar aquilo. Então nenhum de nós temos direito, pela misericórdia, nós temos direito à salvação, mas nenhum de nós estamos salvos. Então
perseverar até o fim, será salvo. E como que nós queremos que o mundo seja salvo, sendo que nós, aleluia, não temos lutado para que haja salvação? Como eu estava dizendo, nós estamos acomodados. E quando eu digo isso, o Senhor está falando isso comigo, irmãos. É por isso que eu falo, irmãos, é uma responsabilidade tamanha pregar a palavra de Deus. Porque todas as vezes que nós anunciamos a palavra, o Senhor fala dentro de nós. Então nós temos que esforçar, mas nós não queremos. Nós queremos ficar em casa, dormir de dia e vir para a igreja à noite. E ainda achar que está fazendo muito. Que é isso? Eu faço mais que obrigação, porque o ministério pede 4 dias no mínimo na semana. E daí o ministério? A Bíblia diz em Coríntios 15:58 que é para estar constante e abundante, sabendo que o nosso sacrifício não é vão no Senhor. Constante. Você come só 4 vezes na semana? Você toma banho só 4 vezes na semana? Não. Você dorme só 4 vezes na semana? Não. Então por que para as coisas da carne nós fazemos, aleluia, com dedicação, e para as coisas do Espírito, espirituais, as que trazem salvação, nós queremos colocar regras? Isso é o homem que colocou. No mínimo, não. No mínimo que você tem que estar na presença de Deus é 7 dias na semana. Mas irmão, eu trabalho. Não, tudo bem. Aí, nesse caso, entra aquela palavrinha que nós gostamos tanto de dizer para justificar o nosso erro, o nosso comodismo. Deus está vendo, Deus sabe. De fato, se não tem como, Deus sabe. Eu sei que não é fácil, porque tem dia que o diabo lança na nossa carne. Não vai na igreja hoje. Ah não, hoje eu não vou não, os irmãos estão lá, os irmãos faz. Não vai, fica aí, descansa, você trabalhou tanto, você está cansado, você está aí passando tanta luta. Fica em casa hoje para você refletir. Não. Saberá Deus o que tem para ser feito quando eu chegar na igreja. Mas irmão, eu não prego. Não prego porque você não quer, porque você tem a Bíblia, aleluia, você tem conhecimento e você tem boca. Se eu colocar na boca, nós temos que falar. Então nós estamos acomodados, nós não temos feito, aleluia, louvado seja Deus, o ide do Senhor. E aqui nós vemos que esse ide aqui, ele é diferente do ide que tem lá, aleluia, no livro de Mateus, no capítulo 10. A palavra do Senhor, nós temos 2 ide. Olha o ide de Mateus 10. Aleluia. Chamou os 12 discípulos, deu poder para expulsar os espíritos imundos, aleluias, e as doenças e os males. E tem o nome dos discípulos, que não é necessário dizer todos aqui, porque são 12, aleluias, vos encaminheis. Aqui o ide de Mateus 10 é um ide privado, ou seja, um ide a qual o Senhor ordenou a certas tribos. Olha, aos gentios, aleluias, e aos samaritanos. Não vos encaminheis nem aos gentios e nem aos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Louvado seja Deus. À medida que seguires, pregai essa mensagem, o reino dos céus está ao alcance, curando os enfermos, expulsando os demônios. Aleluias, não é, aleluias, para se prender ao ouro, não é para levar sacola de viagem. Nós vemos aqui que esse ide, ele foi recomendado a um povo, aleluias, distinto. O Senhor escolheu a quem iria. Já aqui, aleluias, louvado seja Deus, é um ide amplo, que é para todos, né? Em Mateus 28:19, com todos os povos da terra, todos. Aqui em Mateus 10 é o povo de Israel. Mateus 10:6, aleluias, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Já em 28 é amplo, é para todos. Então, aleluia, é para o macumbeiro, é para os irmãos, aleluia, de outro ministério, que nós sabemos que está muito corrompido, assim como nossa igreja também está, louvado seja Deus. É para o macumbeiro, é para o espírita, é para o, seja lá, qualquer dominação que tem por aí, aleluia, é para todos. Nós temos que levar o evangelho para todos, mas, aleluia, nós temos, aleluia, medo de fazer isso. Mas, irmãos, é aí que entra o grande porém. O Senhor, aleluias, traz para nós com tudo. O Senhor nos constituiu como atalaias. Louvado seja Deus. Aqui a palavra diz para nós que quando vier sobre a terra eu trouxer a espada, ou seja, aleluias, a palavra quando diz espada para nós, ela vem no sentido de conserto, de juízo.
quando o Senhor trouxer o juízo, o conserto, aleluia, nós escolhemos alguém como vigia, porque a atalaia, louvado seja Deus, aleluia, é aquele que era vigia. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui falando acerca da espada, do conserto, Levítico capítulo 26, versículo 25. Porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança do conserto, e ajuntados estareis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Louvado. Quando o Senhor voltar, aleluia, quando o conserto vier sobre nós, louvado seja Deus, aleluia, nós vamos escolher alguém, e o povo da terra escolher alguém para ser seu vigia. Louvado seja Deus. Aqui a palavra mostra para nós, santo é o nome do Senhor Jesus, em Ezequiel, aleluias, louvado seja Deus, no capítulo 3, santo é o nome do Senhor Jesus, no versículo 16, ao fim de 7 dias a palavra do Senhor veio a mim, no seguinte termo: filho do homem, disse ele, eu te constituí sentinela sobre a casa de Israel. Por esse motivo, ouve com atenção a palavra que te digo e transmite a esta nação toda a minha advertência. Aqui nós vemos que aqui o sentinela, o atalaia, o vigia, era a pessoa que ficava responsável por dar os avisos, para tocar a trombeta quando ele avistasse o inimigo. E o Senhor, ele nos constituiu como sentinela, como atalaia, aquele que avisa sobre o perigo. E o Senhor, ele vem trazer advertência para nós. Por isso, irmãos, que é importante nós termos o culto de doutrina. Doutrina, que no dicionário significa ensinamento, porque o Senhor, ele sempre tem algo para ensinar para nós. O Senhor nos constituiu como atalaia. Eu, você, qualquer um de nós que está aqui essa noite é atalaia de Deus. Por quê? Nós temos fôlego de vida, nós temos voz para virar para alguém: Jesus te ama. Não faz isso, isso vai te trazer condenação. Ah, mas irmão, a pessoa vai me xingar, a pessoa vai querer me bater, não tem problema. A Bíblia diz, como eu cheguei aqui mais cedo, eu falei com a irmã, a Bíblia diz para nós, aleluia, que aquele que não irrita seu pai, mãe, irmãos, amigos, por amor de mim, não é digno de mim. Mas não é irritar de fazer raiva. É o irritar que a palavra diz, aleluia, é de quê? De você anunciar a verdade e, aleluia, aquela pessoa não querer ouvir, não quer dar ouvido mais, não quer saber não, e vai ficar com raiva de você, não tem problema. Você está fazendo o que Deus te ordenou. Contudo, se o atalaia, olha para você ver o que nós achamos que nós já estamos salvos, e o Senhor confiou em nós para trazer o aviso do perigo ao mundo, e nós não temos feito. Se o atalaia não tocar a trombeta, se eu e você não der o alarme para o povo, aleluias, ao notar que a espada vem chegando, e o povo não for avisado, e a espada vier e ferir alguém de morte, essa pessoa terá morrido da sua iniquidade. Nós sabemos que a iniquidade é o pecado. 1 João, no capítulo 3, no verso 4, a palavra diz para nós que a iniquidade é o pecado. Então, essa pessoa terá morrido por causa do seu pecado. Lógico, é digno que ela morra do pecado dela, porque a palavra mostra isso para nós. Não que eu vá me gloriar, bem feito, estava no pecado, tem que morrer, não. Porque é muito fácil a gente identificar um santo. Uma pessoa que se acha santo, quando você prega contra o pecado, aquela pessoa vai morrer por causa do pecado, ela dá glória a Deus. Ah, viu? Ela está no pecado. Não, nós temos que ter a misericórdia, compaixão, e orar por aquela vida e trazer a ela. Às vezes nós estamos vendo que a pessoa está morrendo do pecado, você está vendo o pecado, mas você não tem coragem de chegar na pessoa e falar assim: ó, isso aí vai te condenar. Independente do que a pessoa faz, se você tiver Deus na sua vida, a pessoa não vai te colocar a mão, vai levantar a mão e vai cair por terra, porque é o diabo que está na vida dela que não quer que você anuncie a verdade. Mas se aquela pessoa morrer por causa do pecado, aleluias, louvado seja Deus, eu considerarei o atalaia, eu e você, responsável
pelo sangue daquela pessoa. Olha a responsabilidade que nós temos, porque o Senhor confiou a nós. Louvado seja Deus, e nós, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, nós não temos feito a vontade do Senhor, nós não temos pregado o que o Senhor tem mandado, e nós vamos dar conta. Então não tem como, aleluias, louvado seja Deus, a gente justificar não, irmãos. Não há justificativa para a nossa, aleluia. A Bíblia não fala para nós: os tímidos não herdarão o reino dos céus. Glória a Deus. O que é tímido que a Bíblia fala? Não é aquela pessoa que é acanhada, não. O tímido que a palavra diz para nós, louvado seja Deus, é aquele que se intimida, aquele que tem medo de falar o que Deus manda. Esse, aleluia, não herdará o reino de Deus. Por quê? O Senhor mandou a gente falar, mas, aleluias, nós não queremos falar o que o Senhor mandou, e nós vamos dar conta. A palavra que está falando, não é o irmão Diego que está, aleluia, para condenar ninguém, aleluias, louvado seja Deus. É a palavra de Deus que mostra para nós que nós somos constituídos como atalaias, louvado seja Deus, aleluias. Mas santo é o nome do Senhor, mas nós não temos feito o que o Senhor tem ordenado, né? Louvado seja Deus, aleluias. E isso, irmão, vai ser requerido das nossas próprias mãos. Portanto, uma palavra diz para nós, aleluia, se nós, olha, por isso que eu falei dos tímidos, a minha Bíblia traz a tradução de covardes, né? Mateus capítulo 21, versículo 8. Porém, contra os covardes, incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam a imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em enxofre. Essa é a segunda morte, ou seja, a segunda morte é o inferno. Ou seja, os covardes não herdarão o reino dos céus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós recebemos o espírito de ousadia. Glória a Deus, aleluia. Agora eu não vou lembrar onde se encontra. Eu creio que é no livro, aleluias, de Filipenses, mas eu não vou lembrar onde se encontra agora, irmãos. Os irmãos me perdoam por eu não conseguir lembrar agora onde está. Mas, aleluias, nós recebemos um espírito de ousadia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós temos que ser ousados, ou seja, não temer, aleluias, em anunciar aquilo que o Senhor mandou. Porque se nós anunciarmos o que nos foi ordenado, nós não vamos prestar conta daquele sangue. Continuando aí o que a palavra diz para nós, né? Quanto a ti, ó estimado filho do homem, eu te constituí por sentinela, louvado seja Deus, e atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e entrega ao povo o aviso que vieres a receber da minha pessoa. Irmãos, muitas pessoas nós vemos que às vezes têm medo. O Senhor revela, o Senhor manda pregar. Eu já vi pessoas que viraram para mim: mas o Senhor mandou pregar aquela palavra, mas eu não sei, eu nunca preguei aquela palavra, como é que eu ia pregar? Então o Senhor está querendo pregar de você para você encantar a igreja, porque você já treinou em casa. Porque se o Senhor te revelar, aleluias, louvado seja Deus, não tem essa de que eu, aleluias, não sei, ou que eu não sei, ou que eu não quero, não. Louvado seja Deus. Eu tenho que fazer aquilo, aleluias, que o Senhor mandou que eu viesse dizer. Então, se o Senhor mandou dizer, nós temos que dizer. O que nós recebemos vier do Senhor, nós temos que avisar. Versículo 8. Se eu disser aquele que tem prazer, se eu disser aquele que tem prazer no pecado, ó ímpio, certamente morrerás e tu não pregares a ele a fim de dissuadir o incrédulo do seu mau caminho, ou seja, de tirar o incrédulo do mau caminho dele. Eis que o ímpio morrerá envolvido em sua malignidade, mas eu te considerarei culpado pela morte dele, que nós já falamos, né? Se você não pregar, seja quem for, pai, mãe, filho, namorado, namorada, presidente, capitão, general, traficante, seja lá quem for,
aleluias, nós temos que, aleluias, anunciar o que o Senhor nos ordenar, porque senão nós vamos dar conta, aleluias, louvado seja Deus, dessa alma. Agora, portanto, se o Senhor nos der a ordem, no entanto, se advertires o ímpio quanto ao seu mau caminho, a fim de que ele reflita, a fim de que ele pense e se desvie do mal, mas se ele não se converter, mas irmão, quanto tempo eu já preguei, aleluias, para aquela pessoa, não tem problema, você ao menos pregou. E não adianta a gente ficar insistindo, porque não é a nossa palavra. O que convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Você vai morrer, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Não, a gente só está trazendo palavra para deixar a pessoa para baixo. Ora para a pessoa, ora para ela. Não adianta ficar, você vai morrer, você vai para o inferno. A pessoa vai pegar raiva de nós, porque está ouvindo sempre a mesma coisa, como se fosse uma palavra de maldição. A gente está sempre repetindo a mesma coisa, aleluias, e a pessoa nunca vai converter. Por quê? A gente só diz coisa negativa. Não adiantar eu insistir, você pregou, agora a hora. Mas se Deus mandou, se você sentiu que Deus mandou você falar, se Ele mandar você falar 1 milhão de vezes, você fala, se veio de Deus. Porque hoje em dia nós temos visto muitas pessoas que, por verem que a pessoa não quer vir na igreja, já testifiquei isso várias vezes, a pessoa vinha na igreja e não vem mais. Aí encontra com a pessoa na rua, depois fala para ela assim, ó, se você não converter, você vai ver, hein? Deus vai te pesar a mão. Mas Deus não mandou falar nada, para que eu vou falar uma coisa dessa para a pessoa? Para colocar medo? Será que eu vim para a presença de Deus por conta de medo? Tudo bem que eu posso ter até vindo, mas será que eu estou na presença de Deus por conta de medo? Porque se há alguém entre nós que serve a Deus com medo de ir para o inferno, você vai para o inferno. Porque o nosso temor, ele tem que ser refletido em amor. Não, Jesus morreu na cruz por mim, eu tenho que lutar para retribuir o que Ele fez por mim. Não, eu tenho que ficar na igreja, né? Porque senão eu vou para o inferno. Não, isso aí não é conversão. Isso aí não trouxe em nós conversão de maneira alguma. Está servindo a Deus por conta de medo? Não, eu tenho que ficar aqui, né? Eu tenho que pregar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que orar pelo outro, senão eu vou para o inferno. Não. Nós não somos obrigados. Nós vivíamos sobre a escravidão quando nós estávamos no mundo. A Bíblia não diz para nós: conhecereis a verdade, aleluias, e ela vos libertará. Nós não somos mais presos, nós estamos libertos. Hoje, com a consciência liberta, é o que o Senhor deixou para nós. Nós temos direito em escolher. Nós temos o livre-arbítrio entre a direita ou a esquerda. Nós sabemos pela direção à luz da palavra que as ovelhas ficarão à direita do Pai, porque Jesus está sentado à direita e os bodes ficarão à esquerda. Então haverá uma divisão, né? Aleluia. Então nós temos o direito de escolher. Porém, a Bíblia diz para nós: o que o homem plantar, ele ceifará. Nós não somos obrigados de maneira alguma, aleluias, louvado seja Deus, em ficar na presença de Deus. Quem está por obrigação está perdendo tempo, porque o Evangelho, aleluias, não ensina isso para nós. A palavra do Senhor, ela não mostra isso para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Então, mas nós temos que advertir o ímpio, aleluias, do seu mau caminho. Nós temos que mostrar para o mundo, aleluias, que eles estão vivendo de maneira errada. Não só o mundo, né? Como eu já disse aqui, ímpio, pessoa sem piedade, pessoa que não ama o próximo. Aleluias, crente que não ama o próximo, servo de Deus que não ama o próximo, cristão que não ama o próximo, pastor que não ama o próximo, membro que não ama o próximo, obreiro que não ama o próximo, dirigente que não ama o próximo, diretoria que não ama o próximo, presbítero, diácono que não ama o próximo, qualquer um. Isso é ímpio. Significa sem piedade, sem compaixão, sem, aleluias, misericórdia. Louvado seja Deus. Mas o Senhor tem trago para nós, né, irmãos? Que nós devemos, aleluias, anunciar. O Senhor confiou a mim e a você o papel de atalaia.
Então, à luz do que o Senhor colocar na minha e na sua boca, nós temos que anunciar. E nós não devemos temer. A palavra diz para nós, agora eu também não vou lembrar, que Ele nos ensinaria a quem deveríamos temer. Que não era para temer o homem, que, aleluia, unicamente pode matar a nossa carne, mas queria nos ensinar que nós deveríamos temer a Ele, aleluias, que pode matar a nossa carne e lançar a nossa alma no fogo do inferno. Louvado seja Deus. Então nós temos que temer ao Senhor. Se o Senhor te colocou diante de alguma situação, aleluias, louvado seja Deus. Se o Senhor te colocou na escuridão, não tenha medo. Eu vi essa frase um dia desse, eu fiquei, uma frase que eu achei forte. Se o Senhor te colocou na escuridão, aleluias, não preocupa não, porque você é luz. Então se você é luz, a luz tem, aleluias, que chegar onde está, de fato, aleluias, a escuridão, né? Então, irmãos, o que o Senhor colocar na minha e, aleluias, na sua boca, diga, não tenha medo em anunciar, seja para filho, para pai, para irmão, para qualquer um que for, como eu já disse agora há pouco, né? Louvado seja Deus. Aleluias, louvado seja o nome, porque nós seremos entregues, né? Por amor ao Senhor, nós seremos entregues mesmo à morte. Lá em Romanos, a palavra diz para nós que por amor ao Senhor nós somos entregues a um matadouro todo dia, né? Então todos os dias tem alguém querendo nos matar, diabo, né? Glória a Por quê? Deus. Porque nós amamos a Cristo. Aleluia, nós queremos fazer a vontade do Senhor. E, aleluias, por amor também do nome do Senhor, Mateus 24:9, a palavra diz para nós que nós seríamos entregues e atormentados e nos matariam, ali seríamos odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então, irmãos, não tema. O Senhor está confiando em mim e em você para anunciar o evangelho da cruz. Não é, aleluia, esse evangelho chupeta que tem pregado aí, não, que só dá bênção, que só dá prosperidade, que isso pode, cortar cabelo pode, maquiagem pode, roupa curta, transparente pode, salto alto pode, vaidade pode, mexer na sua aparência pode, tudo pode, tudo pode. Louvado seja Deus. E para o inferno também, por cometer essas coisas fora da direção de Deus, também pode. Então, se Deus te ensinou, aleluias, se o Senhor te constituiu como atalaia, nós temos por obrigação de fazer o ide de Mateus 28. Ide e fazei discípulos, aprendizes, alunos. Amém? Irmãos, até aqui o Senhor falou conosco essa noite. Amém? Louvado seja o nome disso aqui. Que o Senhor continue falando em nossos corações, aleluia, segundo a vontade dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.